Bom, nós vamos agora falar de um jogo que mexeu na disputa pela liderança, né? O Fortaleza venceu o Vasco por 3-0, chegou aos 63 pontos contra 68 do Botafogo. É chão. Um lembrete, né? Mas tô aqui. É aquele aviso, o Botafogo hoje perdeu ponto para o Cuiabá e o Fortaleza não. O Fortaleza fica ali. O único invicto, hein? O único invicto em casa é o Fortaleza do campeonato. Todo. Quer dizer, a força é exatamente o contrário do Atlético. Não, o Fortaleza joga bem em casa, sim, joga bem em casa e consegue os pontos. Ainda que o jogo de hoje não foi tão simples assim, né? O 3-0 não conta exatamente o que foi o jogo, né? Teve alguns momentos que o jogo encrespou para o Fortaleza, né? Estava complicado. E no final não foi uma demonstração de superioridade como a do Botafogo sobre o Vasco, né? Não. Que resultou nesse placar. Eu discordo um pouco do Serginho. Vendo o jogo, em nenhum momento o Vasco me transmitiu a sensação de que causaria danos ao Fortaleza. Assim, então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que o Daniel Pereira e a Renata Mendonça, que transmitiram a partida, têm para contar para a gente e depois o papo continua. Fala, Dandan. Alô, Barretão, Martins, Serginho, galera do Troca. O Fortaleza segue na briga pelo Campeonato Brasileiro, venceu bem o Vasco na Arena Castelão e 3-0, vitória tranquila. Renata Mendonça aqui comigo para falar desse jogo. Tudo bem, Rê? Tudo bem, Dandan? Vitória de um time que quer brigar pelo título até o fim, né? Que jogaço do Fortaleza com esses 3-0. A gente vai vendo nos melhores momentos, né? Que o Fortaleza controlou a maior parte do jogo. Começou já nesse chute do Mancuso, né? Depois numa bola parada. E ele origina a jogada do gol. Por quê? Porque na saída de bola, o Vasco se atrapalha. O Fortaleza pressiona alto até roubar. E aí, um vacilo ali do Piton, o Tinga aproveita e consegue um cruzamento muito preciso para o Martínez, né, que estava infiltrando na área e faz 1-0. Fez um partidaço, Martínez, né? Fez um partidaço, com e sem bola, né, Dandan? Impressionante a contribuição dele. Depois disso, o Vasco até tentou adiantar seus laterais, né, para justamente criar mais oportunidades de gol, ficar mais no campo de ataque e conseguiu algumas chances, principalmente de chute de fora da área. A mais perigosa foi essa que teve a participação do Verratti, né, ali meio de costas, o chute do Galdames e depois o Emerson Rodrigues completa para... Foi a única finalização do Vasco de dentro da área, tá? E acho que isso retrata muito bem a dificuldade que o Vasco teve na partida, porque não conseguiu essa infiltração. O Verratti não finalizou no jogo todo. Então, o Vasco, apesar de ter crescido na primeira etapa, ainda não conseguiu ser superior na minha concepção. E o time do Fortaleza... Aliás, a gente viu ali o escorregão, um destaque do jogo foi isso também, né? É o gramado que ninguém parava em pé. O Marinho até tentou trocar de chuteira, né, durante o jogo, mas não conseguiu ter tempo para isso, porque o jogo estava agitado. Agora, a segunda etapa do Fortaleza, ela realmente ainda mais espetacular. Teve esse lance aí do Vasco, porque o Ryan entra, e aí esse foi o único lance de perigo do Vasco na segunda etapa. Foi logo no início, né? Logo no início, os primeiros minutos, né? Ele arranca, ele parte para cima, ganha o duelo e tenta o cruzamento. Fora isso, o Fortaleza controlou totalmente o jogo. Hércules fez uma partidaça, né? Tanto participando com bola, dando profundidade aqui pela direita, uma parceria ótima dele com o Marinho, quanto sem bola, porque aí o Vasco, ele só tinha articulação de ataque pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, onde joga o Piton, só que o Fortaleza fechava muito bem os espaços, né? Ali a gente está vendo agora o lance do segundo... do terceiro gol? Não, esse foi o segundo. Na verdade, isso aí a bola não entrou, né? Foi a bola que não entrou, desculpa. O Fortaleza conseguiu fechar bem os espaços pelos lados e aí roubava a bola e saía no contra-ataque muito rápido. Criou muitas oportunidades aqui pelo lado direito, principalmente. E depois, quando o Breno Lopes entrou, a situação ficou ainda mais... Olha como o Fortaleza fecha os espaços ali pelos lados, consegue a roubada de bola com o Martínez, que aciona o Breno Lopes, e aí, na velocidade, ele ganha, deixa o Maicon na saudade e finaliza para fazer o 2-0. Entrou muito bem o Breno. Muito bem, né? E o Fortaleza controlou o jogo mesmo sem bola, Dana. Isso que eu acho interessante desse time do Vojvoda. Ele se adapta ao que o jogo tá pedindo. E se o Vasco não estava sabendo o que fazer com a bola, o Fortaleza deu a bola para o Vasco e controlou, mesmo sem posse, teve as melhores oportunidades. Poderia ter feito mais gols, né? O terceiro gol do Renato Kaiser sai no finalzinho
Mas já estava definido ali. Isso, e o Léo Jardim fez boas defesas, né? Poderia ter feito mais gols o Fortaleza. Então o Fortaleza chega com tudo para brigar por esse título, né? Caso haja mais tropeços de quem está lá em cima. E o Vasco numa situação ruim, né? Numa emenda de 2 resultados muito ruins. Claro que enfrentou 2 dos 3 melhores times do campeonato, Botafogo e Fortaleza. E na próxima rodada é mais um, que é o Inter. Exatamente, mas sofreu 6 gols e não fez nenhum, né? E não esteve nem perto de fazer gol. Acho que hoje foi um jogo que mesmo quando entrou o Felipe Coutinho também não conseguiu. O Vasco daí já não ficava mais com a bola, teve pouca chance de articular alguma coisa o Felipe Coutinho. Então o time foi realmente muito nulo na segunda etapa. É porque tinha um planejamento, viu, Barreto? O Coutinho podia jogar mais ou menos 20 minutos, né? É isso, e aí sem o Coutinho foram praticamente 3 volantes ali no meio campo, né? O Hugo Moura, Matheus Carvalho e o Galdames. O Verratti estava tentando articular alguma coisa quando ele saía da área, então realmente, ofensivamente, o Vasco produziu muito pouco. É isso, Barreto, e ninguém, eu disse ninguém venceu o Leão, o Lion, jogando na Arena Castelão. É o único invicto como mandante nesse Campeonato Brasileiro. Eu volto com vocês. Valeu, Dandan. E acho muito importante observar que o gramado ruim do Castelão atrapalha o Fortaleza. Isso. O Fortaleza ganha todas no seu estádio, apesar do gramado ruim. Não é assim, o gramado é a nossa arma e por isso a gente ganha. Não, o time é bom, gosta de jogar bola. O Voivoda reclama. Exatamente. Eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, principalmente torcedores do Botafogo e do Palmeiras, que não, Fortaleza é café com leite, está ali, vai ser o terceiro e tal. Se a gente pegar só o retorno, e o retorno é o que a gente tem de mais recente, né? Fortaleza está na frente do Palmeiras, está na frente do Botafogo. Está pontuando mais que os dois. Pouquinho mais. Fortaleza 30 pontos, Palmeiras 28 e Botafogo 28. Mas tirou 2 pontos no retorno. Então, acho que eu respeitaria se eu fosse torcedor adversário. Café com leite no terceiro lugar, especialmente no time do Nordeste, que vai fazer certamente a melhor campanha de um clube nordestino na história do Campeonato Brasileiro, né? De 20 clubes com pontos corridos, né? Com um potencial de investimento muito diferente dos outros contra os quais ele está brigando. Para mim, a melhor administração de elenco do futebol brasileiro é do Fortaleza. Porque cada vez que você vai tentar analisar quem é que o Vojvoda está escalando de titular, você fica confuso. Porque ele pega os jogadores, ele tem jogadores parecidos em todas as posições. E aí ele coloca 3 jogos de um, tira o cara. Aí bota 3 do outro. E quase todo mundo tem uma mesma minutagem. Sim, o time não perde, né? Tem 2 exceções. Tem 2 exceções nesse time do Fortaleza. 2 caras que jogam muito mais do que todos. O goleiro, né? Normal. O João. E o Kusevich. O zagueiro, esse entra porque ele tem a melhor saída de bola, é um cara que toma pouco cartão, mesmo sendo zagueiro, e se machuca pouco. Então, por isso que ele joga. E o Vasco, que castigo, né? Depois, o Vasco me dá a impressão de estar exausto. O time está exausto do ano, assim. O Vasco fez 5 substituições, como todo mundo fez 5 substituições hoje. E à medida que vai mudando, o time parece que vai tendo menos intensidade do que tinha antes das trocas. O time parece que muda e fica mais cansado, mais exausto. Assim, as trocas hoje do Rafael Paiva não surtiram efeito nem nesse sentido de tornar o time pelo menos mais inteiro, mais talvez seguro. Porque as trocas do Fortaleza sejam menos sentidas, porque ele faz isso o tempo todo. E o Vasco teve um castigo, assim, depois de ter feito um ano tão acima das expectativas, né? O Vasco tá em nono, mesmo com as 2 derrotas, não saiu da primeira parte. E assim, como prêmio, parabéns, você vai ter o Botafogo fora e o Fortaleza fora. Na sequência, assim, tomou 2. O líder e o terceiro colocado. Tomou 2 times que em casa são fortíssimos, né? Então tomou 2 pancadas, assim, que parece que foram um choque de realidade pro Vasco. A sua realidade não era a que você estava vivendo, aquele monte de pontos ali. A sua realidade é essa. Acho que o Vasco tomou esse choque nesses 2 jogos. Tem o tema da participação do Vasco no campeonato e tem o tema Paê e Coutinho. Esse não vai sair das entrevistas coletivas. Esse é aquele problema-solução ao mesmo tempo, né? São 2 jogadores que não entregam intensidade, mas entregam talento. Como é que você lida com isso, né? Você não consegue botar ele o tempo todo jogando. Aí e Coutinho já está claro que não rola, né?
Para mim, porque ainda tem o Verratti, né? Claro. Quer dizer, é mais um jogador. Passa por aí a resposta. E ainda tem jogadores que você precisa de velocidade pelo lado do campo. Ninguém sobrevive sem, né? Ainda mais o Vasco. Exato, ainda mais o Vasco com o resto do time que tem o Vasco, com o resto do elenco que tem o Vasco, com as ambições que tem o Vasco precisa se defender bem. O Vasco é um time reativo, não é um time que vai ter a bola o tempo inteiro, que você vai poder ter o Payet e o Coutinho para cuidar da posse de bola, não vai ter. Né? Agora, o Rafael falou da data FIFA, né? A data FIFA é um perigo, né, para treinador, né? Porque te dá uma semana, 10 dias, sim. E o que você faz com ela? Tem vários exemplos no futebol brasileiro aqui de gente que não consegue. Quando chega a data FIFA, o time piora no jogo seguinte. E no ano passado, especialmente, esse ano aconteceu de vez em quando. A data FIFA virou janela para troca, para demissão de técnico, né? Pelo amor de Deus, não é o caso do Rafael Paiva, que faz um trabalho, na minha avaliação, muito bom. Assim, qualquer outro técnico no lugar dele teria feito menos pontos do que ele conseguiu com esse elenco do Vasco. Eu acho que o trabalho dele é muito bom. Mas virou aquela janela também de negociação, né? Porque assim, se o cara chegar agora, ele tem uma semana para treinar. E vai resolver tudo. É isso. Não, pelo menos tem para conhecer os caras, para se apresentar. Opa, tudo bem? Isso. Né? Guardar o nome, né? Guardar o nome.